No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você todas as etapas da restauração de uma plana antiga. Recentemente eu tive a oportunidade de adquirir essa plana manual número 3 da Arbor, ainda da indústria nacional. Apesar de parecer uma bela coleção de ferrugem, o estado dela está muito bom, levando em consideração a idade dela. E eu vou compartilhar com você todo o processo que eu executei nessa plana para deixar ela esteticamente mais bonita e principalmente funcional. O objetivo desse vídeo não é dar aula de restauração para ninguém, mas sim compartilhar com você uma jornada, digamos assim. Eu aprendi muito fazendo essa restauração, eu tenho outras duas planas para fazer e eu queria compartilhar isso com você porque talvez você também tenha alguma ferramenta antiga jogada aí num canto ou adquiriu alguma ferramenta antiga e com esse vídeo você pode tirar alguma ideia, alguma informação extra, aprender algo e quem sabe colocar em prática isso restaurando uma ferramenta também. Deixa eu começar mostrando mais alguns detalhes para você dessa plana. Como eu já mencionei, é uma número 3 da marca Arbor, ainda da indústria brasileira. Tem muitos pontos de ferrugem, ela está judiadinha já, porque ela ficou parada por muitos anos aí em algum galpãozinho de fundo de quintal. Mas a ferrugem que ela tem não chega a comprometer a estrutura da plana, são pontos bem superficiais até eu diria. Então eu acho que vai ser uma restauração tranquila, pelo menos é isso que eu penso. Eu vou começar desmontando a plana, então vou remover aqui todos os parafusos, todas as peças, deixar só o esqueleto, digamos assim, com as peças todas avulsas, porque a gente vai precisar trabalhar essas peças uma por uma para fazer a restauração. Às vezes o parafuso está um pouquinho emperrado, precisa um desengripante, nesse caso só precisou de um pouquinho de força mesmo e o parafuso soltou. Esses parafusos de fenda aqui tem que cuidar, porque se você deixar escapar a chave pode inutilizar o parafuso, pode estragar a cabeça dele. Mas nesse caso aqui um pouquinho de força e tudo foi resolvido. Enquanto você continua acompanhando a restauração da plana, eu tenho dois avisos para você. O primeiro deles é que está disponível aqui no canal a opção para você se tornar um membro, um patrocinador do canal, onde por R$5 por mês você recebe todos os conteúdos de forma antecipada, alguns dias ou semanas antes deles serem publicados, recebe também atenção especial nos comentários e pode participar de ofertas, promoções, sorteios exclusivos para membros. Se você tem interesse, é só clicar no botão Seja Membro aqui abaixo para ver mais informações. E o segundo aviso é que eu também tenho um canal de ofertas no Telegram disponível gratuitamente para você participar. Então se você quer comprar ferramentas com algum desconto, quer participar de alguma promoção, cupom aí em lojas parceiras aqui do canal, entra nesse grupo, o link está aqui na descrição e pode ficar tranquilo que eu não vou ficar te enchendo o saco por lá não. Eu só vou publicar lá realmente quando tiver alguma ferramenta que vale a pena você comprar, que esteja com um preço interessante. Então se você quiser participar, link na descrição do vídeo também. E por último eu separei então ferro e contraferro da plana. Essas duas peças aqui são as que estavam mais atingidas pela ferrugem, mas como eu mencionei é bastante superficial, eu não percebi nenhum dano profundo aparente nessas peças de metal. Com tudo devidamente separado, a primeira coisa que eu fiz foi limpar com ar comprimido as peças para remover todo tipo de poeira, todo tipo de resíduo que está sobre essas peças, principalmente essas que têm muitas entradas, muitos orifícios. E seguindo, eu fiz a lavagem de todas, absolutamente todas as peças, usando água e detergente neutro, usando uma escovinha para fazer essa limpeza, para fazer essa remoção. Isso vai ajudar a desengraxar, desengordurar essas superfícies e remover todo tipo de sujeira mais superficial que esteja incrustada nessas peças de metal. Então essa foi a primeira etapa, lavar todas as peças com água e detergente. Eu aproveitei para limpar também as peças de madeira, que tinham algumas manchas ali, algumas coisas superficiais, então essa mesma água com detergente foi usada com um pano umedecido para fazer a limpeza das peças de madeira. E depois, para acelerar um pouco o processo de secagem dessas peças, eu usei novamente ar comprimido em todas elas, então isso acelerou o processo de evaporação da água. Depois dessa lavagem inicial, então, eu vou partir para a remoção da ferrugem. Eu coloquei todos os parafusos, ferro contra ferro e a capa da plana em uma bandeja
Enchi essa bandeja até submergir essas peças em vinagre branco, vinagre de álcool, e adicionei 2 colheres de bicarbonato de sódio. Essa solução de vinagre com bicarbonato vai fazer a remoção, vai se encarregar de acelerar o processo de remoção dessa ferrugem. Eu deixei essas peças nessa solução por aproximadamente 4 horas. Passadas essas 4 horas, eu comecei a remoção da ferrugem. Eu fiz de 2 formas diferentes conforme a peça. Para os parafusos eu usei uma escova de latão, uma escova de aço acoplada na furadeira de bancada em alta rotação, para fazer a limpeza principalmente da parte da cabeça dos parafusos. Já na parte da rosca dos parafusos eu usei uma escovinha de aço manual para não correr o risco de estragar nada. Então manualmente eu fiz a remoção de toda a ferrugem e toda a sujeira que tinha na parte da rosca desses parafusos. Depois, para remover essas imperfeições e amassados dos parafusos, eu usei uma lixa em uma base plana, que eu estou usando uma lixa 220 para fazer esse lixamento. E depois, colocando o parafuso em uma furadeira, eu fiz o acabamento na parte lateral, ao redor da cabeça do parafuso. Então isso facilita um pouco esse trabalho, você consegue fazer uma limpeza e uma regularização dessas superfícies de uma forma mais uniforme. Eu usei também uma fibra abrasiva com uma pasta de polimento para remover os riscos mais grossos que a lixa deixou. Não cheguei a fazer um polimento aqui para deixar ele cromado, mas ficou com um acabamento bem interessante. Aproveitando que eu estava trabalhando com os parafusos, eu fiz a limpeza desse que faz o ajuste de profundidade da lâmina também. Eu usei também as escovas rotativas de latão na furadeira de bancada. Fiz a limpeza em todo o entorno dele e também nas partes onde eu consegui internamente, nas ranhuras, nos degraus que tinha ali. Então eu fiz toda a limpeza, todo o polimento, digamos assim, devolvendo o brilho original do material. Agora que o trabalho nos parafusos está concluído, eu parti então para ferro contra ferro e capa. Eles ainda estão na solução de vinagre, eu vou usar palha de aço para fazer então a limpeza deles. Com essa palha de aço, eu creio que já seja o suficiente para remover quase toda essa ferrugem. Então o que ficar daqui para frente vai ser na lixa depois, dependendo da necessidade. Mas para começar, eu vou lavar todas essas peças usando palha de aço e a própria solução de vinagre e bicarbonato ainda que está nessa bandeja. Agora eu vou começar a remoção daquilo que não saiu com a palha de aço. Eu vou começar aqui com a capa da plana e eu estou usando o taco de lixar com lixa 280. Eu vou fazer a remoção do máximo de ferrugem, de sujeira, de imperfeições que eu conseguir aqui, sem estragar esse cromado, esse niquelado da peça. Então a ideia aqui não é polir novamente essa peça, simplesmente é limpar o máximo possível e deixar ela no estado que ela está aqui. Apenas remover o máximo de sujeira e de ferrugem possível. Esse taco de lixar que eu estou usando aqui tem a base emborrachada, então ele não é 100% duro, rígido, logo ele facilita um pouco esse trabalho um pouco mais delicado, digamos assim, de não remover tanto material. O contraferro eu vou fazer do mesmo jeito, com o taco de lixar, manualmente eu vou tentar remover e limpar o máximo que eu conseguir desse material aqui, deixando ele com a melhor aparência possível. Já para trabalhar com a lâmina, eu vou colar uma lixa 280 em uma superfície de granito aqui para conseguir trabalhar superfícies planas de uma forma um pouquinho mais eficiente. Eu vou começar lixando a superfície toda dessa lâmina para tentar limpar ela e já emparelhar possíveis desníveis que ela possa ter. Então eu vou usar essa base justamente por conta disso. A ideia é que principalmente ali próximo do chanfro ela fique plana 100% para a gente conseguir ter uma boa configuração dessa lâmina depois. Mas eu ainda vou usar o taco de lixar, principalmente nas partes que não são cruciais, como o final ali, a ponta e a extremidade da lâmina, onde precisa só remover aqueles pontos de ferrugem e não tem a necessidade de ser 100% plano. Terminado esse lixamento inicial, é hora de refazer o chanfro da lâmina. Para isso eu vou usar essa mesma lixa 280 aqui, o chanfro não está tão deteriorado. Eu coloquei a lâmina num gabarito de afiação e eu vou refazer esse chanfro todo usando essa lixa 280 aqui. Se eu ver que vai demorar demais, que precisa remover muito material,
eu baixo um pouquinho isso, vou para uma lixa 120, para uma lixa 100 e faço a remoção e depois faço a finalização aqui na lixa 180. Mas é importante que você faça isso usando um gabarito de afiação. A ideia aqui é refazer todo o chanfro da lâmina em 25 graus, que eu estou utilizando aqui, até ele ficar perfeito, até ele ficar totalmente no esquadro em relação à lateral da lâmina. Depois que o chanfro estava completamente redefinido, eu fiz então a afiação dessa lâmina. Tem um vídeo recente aqui do canal, onde eu ensinei como fazer um gabarito para afiação e também ensinei detalhes da afiação de lâminas de plana e de formão. Você pode conferir esse vídeo para mais detalhes, eu não vou mostrar a parte de afiação aqui nesse processo de restauração. A próxima peça que eu vou trabalhar vai ser o frog. Eu estou aqui com uma lixa 100 colada numa pedra de granito também. Eu vou passar o frog aqui, a base dele é onde fica apoiado o ferro da plana, para remover possíveis imperfeições, tinta, rebarba, qualquer coisa que tenha nessa superfície que impeça a lâmina de apoiar completamente nessa superfície. Aqui você tem que cuidar um pouco porque o frog normalmente tem aquele parafuso de ajuste lateral, aquela alavanca de ajuste lateral que fica elevada, então você não pode passar isso na lixa porque senão você remove essa funcionalidade. Então tem que ser um pouquinho mais com cuidado, mais devagar, indo nos cantos ali da pedra, girando a peça e fazendo então o lixamento conforme a necessidade. E aproveitando que eu estou mexendo na peça, eu vou fazer o ajuste completo. Eu vi que não estava perfeito aqui a parte onde ele apoia nos suportes do solado da plana, então eu tirei aquele parafuso de ajuste, aquela chapinha de ajuste ali, e já fiz a retífica dessa parte, foi bem rapidinho, era só mais tinta mesmo e algumas rebarbas que tinha ali nessa parte. O restante ali, da parte de ajuste de profundidade da lâmina, alavanca de ajuste lateral, eu fiz o lixamento manual só para remover a ferrugem que estava aparecendo ali. Tentei lixar da melhor maneira possível, mas sem desmontar toda essa peça, já que ali a montagem é feita com pinos que são uma espécie de rebite, digamos assim. Então fica bem complicado de você tirar e recolocar isso depois. Agora eu vou trabalhar o solado da plana. Primeiro eu vou começar lixando com a lixa 100, tá na base de granito aqui também. É importante que você gire essa peça de frente para trás, de trás para frente, faça movimentos randômicos, digamos assim, para você não desgastar mais material em um lado do que outro. Então você vai fazer um desbaste uniforme nesse solado. Eu vou fazer aqui primeiro a remoção do mais grosso da ferrugem, das imperfeições, usando a lixa 100, até o momento que eu acho que esse solado está numa condição aceitável. Feito isso, eu vou partir para a lixa 280 para fazer uma espécie de polimento, para remover os riscos da lixa mais grossa, então, para deixar ele com uma superfície com um acabamento um pouquinho melhor. Depois eu trabalhei um pouquinho nas laterais da plana também para remover ferrugem, remover um pouquinho dessa sujeira, dessa tinta, e eu fiz da mesma forma aqui na parte de baixo. Eu fiz usando a lixa 100 e depois a lixa 280 para fazer um polimento. Na parte interna eu usei uma escova de latão rotativa para tentar remover um pouco desses pontos de ferrugem sem agredir essa pintura, já que eu não quero refazer isso, pelo menos não nesse momento. Nos pontos de apoio do frog tinha bastante resíduo de tinta e também algumas rebarbas ali para remover, então eu usei uma lima para fazer a remoção e deixar esses pontos de apoio perfeitamente limpos e planos, para que o frog apoie na maior quantidade de superfície possível, deixando assim a plana mais estável na hora do uso. Agora eu vou começar a trabalhar nos cabos de madeira da plana. A primeira coisa que eu vou fazer é remover esse esmalte vermelho, essa tinta vermelha que tem aqui, que eu não gosto nem um pouco dela, e eu quero que a aparência seja de madeira natural. Como eu não tenho removedor de tinta em casa, eu vou raspar primeiro com uma lâmina de estilete para remover a parte mais grossa dessa tinta e depois eu vou fazer um lixamento até remover o máximo possível dessa camada de tinta vermelha. Já a limpeza do manípulo frontal da plana foi um pouquinho mais rápida, porque eu acoplei ele na furadeira de bancada e usando a lixadeira eu fiz a remoção inicial da tinta e também o lixamento da parte mais grosseira desse material. Então foi um pouquinho mais rápido para fazer, já que eu pude automatizar, digamos assim, um pouco esse processo. Depois que eu removi essa camada inicial mais grosseira da tinta, eu fui fazendo manualmente o lixamento aqui, cada vez diminuindo a lixa. Eu comecei com uma lixa 120, fui diminuindo até uma 320 para deixar com um acabamento bem suave nesse manípulo frontal. Depois que eu terminei o lixamento, eu fiz a limpeza dessas duas peças usando água rasa para remover todos os resíduos e deixar elas prontas para o acabamento.
e o acabamento eu fiz usando óleo de linhaça no primeiro momento. Depois que esse óleo estava seco, eu fiz a aplicação de uma camada de uma mistura à base de cera de abelha para dar um pouco de brilho e uma proteção maior para essas peças. Agora, com todas as peças devidamente restauradas, é hora de fazer a remontagem da plaina. Em todos os parafusos, em todas as partes que tiver rosca, eu fiz a aplicação de uma gota de óleo para prevenir qualquer tipo de oxidação nesses locais. E fui fazendo a remontagem da plaina peça por peça. Agora você pode ver como ficou o resultado final dessa restauração e também pode acompanhar um teste dessa plaina já em funcionamento depois de todo esse processo executado. E esse foi então o vídeo da restauração dessa plaina antiga. Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha aprendido alguma coisa aqui que você possa aplicar na restauração de alguma ferramenta que você tenha jogado em um canto aí da sua oficina. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você tenha, ela será bem-vinda aqui nos comentários e dentro da minha disponibilidade eu vou tentando responder e interagir com todos vocês. No mais, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo inteiro e eu te vejo numa próxima oportunidade.